que eu nasci pobre? Me perguntaram. Por que eu nasci pobre? Por que eu tenho que trabalhar? E todo mundo falava que eu vou morrer pobre, por que eu tenho que morrer pobre? Eu não aceito isso. Ele é um personagem. O Marçal é um personagem, porque quando você vai pra realidade, ele é um menino. Boas conexões, elas valem mais do que um caminhão de dinheiro. Mas uma conexão errada, ela faz você perder 10 caminhões de dinheiro. Fala galera, muito feliz aqui para compartilhar uma novidade com vocês. Temos um parceiro oficial aqui no Racon Conecta Podcast desenvolvendo esse projeto junto comigo e meu parceiro Rafael Caetano. É o pessoal lá do Pé de Limão, uma das melhores mercearias de Alphaville. O pessoal está localizado aqui entre o Residencial Bulemax e o Residencial 11. Alô, João, famoso JP, muito obrigado, meu amigo, por acreditar no nosso projeto, estar conosco junto nessa parceria. Lá no Pé de Limão você encontra desde um carvão a um tomate para salvar o seu churrasco de domingo, de um vinhozinho tinto até um queijo branco. É o pessoal lá do Pé de Limão que tem a sua solução rápida no domingo, seja no almoço de sexta-feira. Tamo junto? Fala, galera, Jefferson Luz aqui com vocês, retomando o nosso bate-papo aqui com convidados. Hoje eu estou muito feliz com a presença ilustre do meu amigo aqui, Enigmar. Prazer, meu amigo. Prazer é meu estar aqui, amigo. Seja bem-vindo. Vamos falar muito de business, empreendedorismo, network, conexões. Vamos falar um pouquinho de religião, despertar. Vamos trocar uma resenha aqui, né? Vamos falar muita coisa, né? Sempre bacana trazer e municiar a galera aí do outro lado com algumas informações, principalmente falando de business, de empreendedorismo, falando de vida, né? Falando de fé. Para quem aí tá do outro lado falando de religião, despertar o que você quiser aí. A gente vai estar aqui batendo um bate-papo de amigos, né? Com certeza. Então, assim, vamos começando, né? Conforme a gente já estava falando ali fora, e as coisas fluem quando a gente vai falar de histórias, quando a gente vai falar de experiências. Todos nós temos experiências, né? Cada um com a sua experiência em específico, e nós temos que respeitar isso, porque é a nossa essência, né? É a nossa experiência de vida que nos faz ser quem a gente é, criando uma identidade firme, né? Criando a identidade e propósitos, né? Então, isso vem nos negócios, isso vem nas conexões que nós fazemos, isso vem na família, isso vem em tudo. Show, bacana. Para quem já acompanha o Jefferson aí, seja no Instagram, seja aqui pelo YouTube, vocês sabem que eu gosto muito da palavra network e conexão, né? Hoje eu tô com fera aqui. Se apresenta um pouquinho para a galera aí, quem é o Enigmar, como que você veio parar em Alphaville, como que funciona o network e a conexão na sua vida? Bom, é uma longa história, né? Sou o Elegmar, com esse nome específico. Eu me considero ser uma pessoa de personalidade única e é interessante até a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre identidade, né? Porque fala muito sobre autenticidade. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas querem maquiar, querem viver outras experiências. Bom, mas o Elegmar é um rapaz sonhador, nasceu lá no interior de Minas Gerais. Costumo dizer que é lá na cidade tão distante, né? Depois que você chega em tão distante, ainda tem uma caminhada longa Como ali. diz o mineiro, vamos ali comigo onde é, logo ali. É logo ali. Daqui a pouquinho a gente chega lá. E tô aqui em São Paulo, nunca imaginava de morar em São Paulo. Para quem era que a gente tava falando, né, questão da timidez e tudo. Um menino considerado bobo da roça, um desfavorecido, trabalhando ali na lida do campo. E eu tinha um sonho. Lá desde a minha infância eu falava, eu quero ser um empresário, eu quero empreender e eu quero crescer. Por quê? Porque eu sempre via que não ia dar certo os meus sonhos serem tão ousados eu fazendo o que eu fazia, que era a lida do campo, da roça. E era impossível para alguém que não tinha posse, que não tinha terra, que trabalhava de empregado. Meu pai era colono, então não tinha condição, olhando para um fator real, a possibilidade de eu realizar esses sonhos que eu tinha estando ali, na roça, na lida, plantando, colhendo. Então eu falei, não, eu tenho que sair. Desde novo eu sempre me dispus a vencer a timidez, me dispus a vencer a condição, porque eu sempre acreditei que a minha condição não ia ditar os meus resultados. Isso eu tinha em mente. Eu não tinha referência de pessoas, de familiar, então eu tive que desbravar esse mundão e tô aqui. Sair da zona de conforto, vencer timidez, se colocar à prova e em busca dos seus objetivos e dos seus sonhos. E aí você viu no empreendedorismo, falou, cara, esse vai ser o alicerce para mim realizar os meus sonhos.
E a gente sabe que a trajetória não foi fácil, né? Para quem vem de um interior, cidade pequena, da lida na roça, quem é do campo sabe disso aí. Eu tenho um pezinho da minha família nordestina que lida muito com campo. Então, só quem viveu sabe o quanto difícil é isso, né? Sim, é o levantar de madrugada, é pegar o sol quente ali no lombo, né? Como diz lá em Minas, e você chega em casa já exausto. E eu sempre fazia essa ponte, né? De trabalhar na lida e ainda estudar. E isso é uma coisa que o meu pai falava: tem que estudar, se quiser ser alguém tem que estudar. Embora hoje eu vejo que muito mais é crença, porque o estudar hoje é você estudar e se formar para ser um assalariado CLT. Sim. E não era isso que eu queria. Portanto, depois que eu formei ali o ensino médio, com os meus 18 anos de idade, eu falei, agora é hora de desbravar o mundo. Eu não conhecia cidades, eu era realmente um caipira da roça, tá? Então pensa, para alguém que nunca tinha saído da roça, agora ele se vê, de certo modo, obrigado a encarar a cidade, a conhecer as coisas. E é interessante que desde aí eu já vi a importância da conexão, porque eu não conhecia muitas pessoas, mas eu sabia que eu tinha que me conectar com outras pessoas. Então sai ali um caipira da roça para encarar a cidade, e na cidade eu encontrei muitos obstáculos, porque era totalmente diferente daquilo que eu achava. Era Sem um totalmente guia, diferente. sem um mentor. Não tinha referência. Não tinha referência e o meu objetivo era empreender. Uhum. Então o que que eu falei? Olha, eu vou e a primeira coisa que eu preciso fazer é arrumar um serviço, porque eu não tenho ninguém que possa me ajudar. Meus pais não podiam me ajudar. Tinha minha irmã que tinha saído na frente, ela tinha saído para estudar. O meu objetivo também era sair para fazer uma faculdade. Comecei a fazer essa faculdade, mas eu comecei a calcular. Espera aí, esta faculdade eu tenho que lutar para mim fazer ali uma universidade federal, que na época a universidade federal era falada, então eu tinha que estudar muito para passar numa instituição federal, e eu ainda teria que custear, porque era período integral. Então não daria, as contas não iam fechar. Eu olhei, o que é melhor? Eu estudar aqui 4, 5 anos, eu ia ter que estudar 5 anos para me formar, para começar a trabalhar, para mim. Aí eu comecei a medir, né? Todo aquele processo da vida, ter Todo uma aquele profissão, processo. uma suposta estabilidade. Aí eu consegui o primeiro emprego. O primeiro emprego era de jardineiro. De jardim eu fui fazer limpeza de banheiro, era num ponto rodoviário. Aí jardim, banheiro, aí depois eu fui para cozinha, e eu queria sempre aprender coisas novas. Você estava sempre disposto, na Estava verdade, sempre né? disposto, porque nada era pior do que o serviço da lida do campo. Sim. Não tem serviço pior do que a lida do campo. Principalmente embaixo de Né? um sol quente Um das sol 3 da quente, tarde. puxando enxada, era serviço pesado. Então eu falei, eu vou aprender o que eu puder aprender aqui. E isso me ensinou muito, porque eu comecei a usar referência. Uhum. O meu patrão, o que que ele faz? E eu comecei a observar o que que ele fazia, como que ele administrava. Tanto é que depois eu comecei a administrar o negócio dele. E o negócio dele ruiu, faliu. Eu falei, eu vou abrir um negócio para mim. E eu comecei a trabalhar, saí com os 18 anos, com 20 anos já estava com o CNPJ aberto. Rápido. Tava abrindo, fui juntando dinheiro, trabalhando. Cheguei a trabalhar em 3 empregos, todo dia. Tipo, de manhã eu estava num serviço, de tarde eu estava em outro serviço, e à noite eu estava em outro serviço. E juntando dinheiro. Só que aí vem um problema. Qual o problema para alguém que não tem malícia nenhuma de vida, no dia a dia, na rotina do dia? As conexões. Você vira presa Fiz fácil. conexões com pessoas erradas. Presa fácil. Eu fui uma presa fácil. E eu achava que estava muito bom, porque eu estava trabalhando, estava tendo dinheiro. A primeira vez que eu estava pegando dinheiro, porque eu sempre trabalhava não pelo dinheiro, mas pela obrigação. E agora não, agora eu tenho dinheiro. Eu já abandonei logo a questão dos estudos e falei, isso aqui não é para mim. Inclusive, depois eu tentei fazer faculdade em outros cursos, mas eu tentei fazer 7 faculdades e falei, não, isso aqui não é para mim. Literalmente abandonei e falei, o negócio é empreender. E essa má companhia que eu tive me levou também para vícios. Então, eu tive vícios nesse percurso. Sim. Inclusive, eu posso dizer que um dos motivos que me levou a falir, porque eu abri o meu primeiro CNPJ, estava ali com meus 19 para 20 anos. Quebrei com 6 meses. Quebrei o negócio com 6 meses. Inclusive, recentemente... E quebrou faturando. Nem chegou a faturar. Nem chegou a faturar. Nem chegou a faturar. Por quê? Porque veio de pessoas que eu conheci nesse inteirinho, nas mesas de bar,
E vamos abrir um negócio, vamos, eu tenho dinheiro, você tem as habilidades. Eu não tinha malícia, eu falava, eu tenho habilidade, você tem dinheiro, vamos aplicar e vamos abrir. E quebrou, tinha tudo para quebrar. Por quê? Conexões erradas e falta de malícia. Hoje nós precisamos muito, principalmente nessa área de empreender, entender que o negócio pode ser o melhor negócio do mundo, mais promissor. Mas se não tiver com a conexão certa, não adianta. Galera, já pegando o gap aqui do Enigmar, boas conexões, elas valem mais do que um caminhão de dinheiro. Mas uma conexão errada, ela faz você perder 10 caminhões de dinheiro. E quebra mesmo, quebra sem piedade. Agora, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Da onde veio essa mudança de mindset que eu preciso sair da lida do campo para virar minha chave? Porque aqui talvez demore muito para mim chegar nos meus objetivos. Porque, cara, é difícil para quem nunca saiu para cidade grande, já tem uma mudança de mindset. O que te despertou assim para falar, cara, eu preciso empreender, eu preciso sair para a vida, na verdade? Eu posso dizer que eu fui forçado a isto. Eu fui forçado a mudar a minha mentalidade, entendendo que a minha situação ali da roça, da lida e daquele meio, eu não aceitava o que eles me rotularam. Primeiro que lá em Minas é assim, né? Você é filho de quem? Ah, eu sou filho do meu pai, com a minha mãe, ou o Chiquinho, a Geralda. Amo minha família, mas não era aquilo que eu queria. Outro rótulo que eles me colocaram, que era o bobo da roça. Que eu ouvia de todos, seja na escola, seja em qualquer lugar, eu não tinha amizade, não tinha isso de conversar com fulano ou ciclano, não tinha. Mas Você eu era sempre me rotulado. desafiei. Muito rotulado, o bobo da roça. Em nenhum momento você se colocou na caixinha ou na cadeira de vítima. Eu posso dizer que eu fui vítima um bom tempo. Uhum. Eu fui vítima há muito tempo até. Porque é um fechamento, né? Como se fosse um quebra-cabeça formando uma grande bola. É que, na verdade, a gente. Imagina aí você que está acompanhando a gente uma roda e você tá ali no meio o tempo inteiro, um te gira, outro te gira. Quando você vê, já tomou conta de você aquilo, né? Já não é mais você, né? Exato. É quem eles te rotularam, né? Exato. E aí, quando você vê, você já tá na cadeira de vítima. É um conflito interno ali tremendo. Eu falo que é muito fácil você pegar algum ambiente, mesmo que desfavorecido, a pessoa não tem condição financeira, mas ela tem alguém que te incentiva. E hoje na neurociência, ela trata muito isso. Quem é que traz os bloqueios para nossa mente? São os líderes. Sim. Quem são esses líderes? Os que estão mais próximos, os que exercem autoridade sobre nós. Então aí a gente pega, primeiro, os mais próximos, são os nossos pais. Depois a gente pega os parentes, que os que estão na rodinha do lado de fora ali do pai e da mãe. Depois a gente pega os professores, e tudo é com P, né? Pais, parentes, aí pega os professores. Porque os professores são aqueles que te ensinam. E você, na nossa geração, não se fala tanto, mas nessa geração de agora. Mas na nossa geração já éramos ensinados que tínhamos que ser obedientes aos pais, aos professores, aos parentes, aos líderes religiosos que nós éramos. Só que essa obediência, ela casava com uma obrigação. Isso aí. E nós não temos essa obrigação. Uma coisa é você ter respeito. E outra coisa é você ser submisso a esses parentes, né? Então vamos lá, nós pegamos os pais, nós pegamos os parentes, pegamos os professores e pegamos ali os líderes religiosos, que também são com P, que é padre e pastor. Esses é os que colocam bloqueios mentais, crenças limitantes na vida de qualquer ser humano. Sim. E na minha não foi diferente. Por quê? Eu não tinha o patrocínio do meu pai. Meu pai exercia uma autoridade gigante, ele dava educação, mas ele dava a educação através da obrigação. Até pela criação que ele teve. A criação é um negócio geracional. Ele recebeu isto dos meus avós, os meus avós receberam isso dos meus bisavós, os meus bisavós. Quer dizer, vem de geração em geração e chega numa hora que alguém tem que romper. E romper isso é terrível. É só pelo conhecimento e pela resiliência. Tem que ser resiliente e tem que buscar. O que está me impedindo? O que está fazendo isso, aquilo? E buscar essas causas e romper com essas crenças limitantes, né? E é uma briga do consciente com o subconsciente, é tálamo e hipotálamo, briga constante, treta interna. Eu fui líder de igreja um bom tempo, de liderar mesmo, de abrir igreja, de ser obreiro, de ser ativo, de quase ser arrebatado em vida, mas com uma crença errada, porque eu estava trocando vício. E mesmo assim, buscando conhecer a palavra e estudando a Bíblia, e isso com aquilo, com aquele outro, e juntando os pontos, mas eu não tinha
experiência pessoal com Deus. Por quê? Aí entra o cuidado que nós temos que ter. O papel de vítima, o vitimismo em nós nos faz ir para isto, já querendo acusar Deus. É tipo, eu tô indo nessa igreja, Deus, você pode me abençoar agora, né? Na verdade, você Tô já sendo tem ensinamento, bonzinho, às né? vezes, de alguns líderes aí que se você ofertar X ou Y, você precisa pressionar Deus na Troca parede de para ele te bênção, dar, né? né? Troca de bênção. Como se o céu fosse um leilão. E eu não ativo a minha identidade de filho. Porque o filho, ele não precisa de intermediário para chegar diante de Deus. Porque agora nós temos Cristo. Sim. Cristo nos colocou e ele fala o quê? Já não mais servos, agora eu vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E mais para frente ele vai falar, sede um comigo assim como eu sou um com o Pai. Você tem acesso livre, porque o véu já se rasgou. É isso aí. Então, quando ele fala isso, a gente pega o ponto, por exemplo, vamos lá usar a passagem do filho pródigo, por exemplo. Nós vemos lá um pai, a figura de um pai, nós podemos colocar ela representando a Deus, esse pai. E nós temos a figura de dois filhos. Um era submisso, servo, bonzinho, fazia tudo que o pai queria e não tinha nada contra ele. O outro já era um filho rebelde, o filho espoleta. Pai, eu quero a minha parte da herança, me dá. Fui lá, torrei, prostituiu e foi lá e fez tudo que tinha que fazer. Mas aí ele reconhece. Na falta material dele, ele reconhece que ele tinha tudo. E não era só de bens do pai, não era só a presença do pai, mas era de intimidade com o pai. Aí ele se coloca no lugar de servo, vai como servo, e o que o pai fala para aquele filho? Filho, não é o que você fez que vai te tirar a posição de filho. Você continua sendo meu filho e é bem-vindo aqui. Vamos, vou matar um boi e vamos fazer festa. Aí quando o filho é aceito pelo pai e ele entende, pera, eu fiz tudo de errado, mas eu não deixei de ser filho. Eu continuo tendo acesso à casa do meu pai e principalmente o amor dele. Aí o outro filho, que era aquele bonzinho que fazia tudo, que ele quase não aparece, ele começa a invejar a posição do filho rebelde. Ele fala, mas pai, tudo que você pede para fazer eu faço. Eu sou um filho bonzinho, eu não gasto as coisas, eu não tenho coragem de matar um cordeiro aí para mim aproveitar com os meus amigos. O que ele lança? Inveja. Inveja do irmão. Então não basta ser bonzinho, bom cristão, bom irmão, tá todo dia na igreja, ser um pregador, porque eu era um pregador e entrei num ciclo de depressão profundo porque eu fazia por Você obrigação. vivia uma casca, na verdade. Né? Eu não assumia a posição de filho. Porque eu estava fazendo aquilo ali porque eu estava olhando para os erros que eu tinha feito antes. Eu não me sentia perdoado. Isso é um perigo nas nossas orações. É que a gente estava até falando. Eu chegar nas minhas orações como um filho. Pai. Você queria ter. Na verdade, você tinha uma barganha e uma troca que você não percebia, né? Exato. Senhor, eu errei tanto lá atrás, mas eu vou fazer isso. Aí a gente ajeita aqui, ajeita ali. E no fundo, você sempre estava numa posição de vítima fazendo por obrigação. Fazendo por obrigação. Hoje existe um estudo que a maior parte das pessoas que ficaram bilionárias, elas ficaram a partir dos 35 anos. A faixa dos 40 é que mais faz aí milionários, né? Por que demora-se tanto para a pessoa ter consciência? E nesse ponto eu estou usando quem não tinha uma herança, para quem realmente saiu do zero. Por que ela vai só fazer riqueza quando ela chega nos 40? Não é porque ela tem conhecimento das coisas externas, mas é porque ela tem conhecimento do que realmente faz sentido. Vamos lá colocar um cara que... família. O cara que administra bem a família tem uma grande possibilidade dela se tornar também bem financeiramente. Sim. O ponto que eu quero mencionar aqui, eu volto lá na fase de escola. Já te perguntaram lá na infância o que você quer ser quando você quer... o que você vai ser quando crescer? Essa pergunta é clássica, né? Ela é muito clássica, né? Aí geralmente você fala, não, quando eu crescer eu quero me formar no curso... inventa um curso qualquer lá que veio na cabeça e geralmente isso é induzido por alguma influência do seu Sim. meio. Eu quero ser caminhoneira, porque tem algum caminhoneiro na família. Não, eu quero ser médica, porque tem uma referência de médico. Aí geralmente a resposta é, eu quero me formar, ter um bom trabalho, um bom emprego, nem fala do bom trabalho, fala um bom emprego, quero ter família e ter filhos. Aí
vai crescendo e vai vendo que não é tão fácil assim, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. Ela começa a olhar e falei, eu não vou conseguir me formar. Eu não vou conseguir, beleza. Elimina-se a formação. Bom emprego. O pobre, ele tem uma dificuldade maior de se dar bem, mas em compensação ela tem uma possibilidade muito maior de ser um empresário, um empreendedor. Não pela referência, mas pela condição. E pela resiliência. Pela resiliência também. O empreendedor no Brasil hoje, que não tem nenhuma orientação, não tem incentivo, eu não abri empresas, me tornei empresário porque na escola falava que eu podia ser empresário. Não, na escola falava que eu podia ser professor, que eu podia ser médico. Eu sou conduzido como uma ovelha para o matador. Uhum. Porque tudo que se fala é eu me levando para CLT. CLT é prisão. Eu conheço advogados, médicos, engenheiros que estão aí por 1 ou 2 salários mínimos. Eu não aceitava isso, tanto é que com 20 anos de idade eu estava ganhando mais que os meus professores. E eu não aceitava justamente por causa disso. Porque a educação de hoje não tem ensinando empreendedorismo e não tem se ensinado a questão de família. Tem faculdade para formação de filho? Não, nem... E família é importante? É a base. É a base. Não tem orientação para isso. Agora, fazer uma pergunta aqui interessante. Bora. Você teve uma experiência profissional com o Marçal aí. Você fala muito em identidade, em despertar, em saber se posicionar. O que essa experiência profissional com o Marçal, de quase 2 anos ou 2 anos, te ajudou a criar na sua persona, no seu posicionamento profissional e pessoal? Eu vou colocar um ponto positivo e um negativo. Um ponto positivo é a questão de ambiente. Eu aprendi demais e eu não digo só com ele. Deixa eu fazer uma pergunta aí que acho que a galera em casa também tá curioso. O Marçal, ele é aquela pessoa mesmo ou ele é um personagem? Ele é um personagem. O Marçal é um personagem, porque quando você vai para a realidade, ele é um menino. É um cara que brinca, que zoa, que faz piada, mas ali ele assume uma posição, vamos lá. Eu sei que muita gente fala mal dele e tem pontos negativos. Porque quando eu falo de identidade, eu não posso aceitar que a pessoa me molde. Eu tenho que me moldar. Se eu quero ter ele como modelo, eu tenho que saber por que eu quero ele como modelo. Porque eu quero ter o faturamento que ele tem, as empresas que ele tem ou a família que ele tem. Eu confesso que eu me conectei com ele por causa da família que ele tinha. Porque eu queria esse modelo de família. O que ele pregava. O que ele pregava. E eu, quando eu falo... Agora, um ponto positivo, quando vai pro lado de família, realmente ele é o cara de família. Pra que a galera sabe que ele prega que é esposo de uma mulher só, que ele ama os filhos, que se caso a esposa vier faltar primeiro do que ele não pretende ter uma segunda esposa, ele prega muito essa linha familiar, né? Uhum. Sobre questão de família, ele é muito coerente com o que ele fala. Mas, vamos lá, quando você tá num ambiente onde as pessoas te jogam para frente, a tendência é você ir para frente. Sim. O negativo é que eu comecei a olhar para um lado ruim e que, infelizmente, muitas pessoas vão fazer isso e fazem isso, que é o se comparar. O meu maior defeito ali dentro, eu poderia estar muito maior, mas foi começar a me comparar e achar que eu não merecia aquilo. Você estava numa régua de pessoas com resultado muito alto, você ainda não tinha performado onde você queria e começou os comparativos? Também, mas vamos lá, eu trato até isso no meu livro, que eu comecei a fazer assim, apanhado. Quando eu entrei ali, eu cheguei a estar participando de 7 negócios diferentes. A sua experiência profissional no Marçal deu de que ano a que ano? Só pra gente entender. Deu de 2022, meados de 2022 até eu saí um pouquinho, fiz um negócio aí, acabei quebrando por causa desse negócio, depois eu voltei e fiquei mais um ano lá. Então a gente está falando de um dos maiores auges do Marçal aí no digital. Ele estava bem alto. No pico de ascensão, é onde eu aprendi muito com ele, mas eu não aprendi aquele ponto da conexão de network estratégico. Que a gente estava falando sobre ter um filtro. Nós precisamos ter um filtro em tudo. Sim. O filtro na família, o filtro financeiro, o filtro nas conexões, eu tenho que ser estratégico. Principalmente as profissionais. Eu tenho que entender que network não é amizade. Pode sair amizade de network, sim. Mas network é conexão estratégica. É eu entregar e eu receber. Eu vou entregar por um propósito. E eu entreguei muito para quem estava só pensando em sugar. Então, eu fiz negócios errados.
Quando eu estava ali, eu recebia proposta todos os dias de negócio, de entrar num negócio novo, de fazer, vão abrir um CNPJ aqui e ali. E eu entrei em negócios que eu não dei conta porque eu queria crescer rápido. O meu, confesso que o erro foi meu, porque eu estava entrando por um interesse financeiro. O meu interesse era crescer financeiramente. Eu vivia sempre um declive, né, de altos e baixos. Eu ficava sempre nessa situação de alto e baixo, alto e baixo. Meu alvo estava em cima, estava embaixo, de ganhar muito dinheiro e perder tudo. Igual o mercado financeiro. Trabalhei no mercado financeiro, perdi muito também no mercado financeiro, mas a análise gráfica é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? O mesmo ponto que é um suporte, ele é também uma resistência. Sim. Para ele ser suporte, eu tenho que romper ele. E ele vai passar a ser suporte, mas até eu ultrapassar, ele vai ser resistência. É um teto. Jesus, ele fala muito bem ali no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14 até o capítulo 19. Ele fala muito nessa narrativa de oração, e ele fala o que realmente veio fazer. E ele fala, se você pede, você vai receber. E se você pede e não recebe, é porque você pede mal. Então ele fala, tudo que for pedido em meu nome, por várias vezes nesses capítulos, ele fala, se vocês pedirem em meu nome, será dado. Se vocês pedirem em meu nome, vai ser dado. Aí vem a treta, que era a minha. Por que então que eu estou pedindo e não estou recebendo, Deus? Me ensina a pedir do jeito certo. Hoje eu tenho clareza. Como que é pedir do jeito certo? Pedir do jeito certo é usar o que aconteceu lá com Jacó. Vamos lá, vinha de uma geração. É interessante que Rebeca era estéril, Sara era estéril. Por que que Deus colocou essa esterilidade nela? Por causa do que Abraão fez, de ir lá entregar ela para Faraó. Ele tinha feito uma promessa para Abraão e para Sara. Falou que Sara seria fértil, ela seria mãe. Aí ela vai lá e se envolve com Faraó, por causa da mentira de Abraão. Aí Deus fala o quê? Eu tenho uma promessa para ela. E se ela tiver filho com Faraó? Olha a geração futura, que ia chegar até em Jesus, que chega em nós agora. Como que ia ser? Não, ela vai ser estéril, ela não vai ter filho de Faraó, não. Aí ele coloca. Aí entra o quê? As heranças herdadas, que passou para Isaac, através da esposa, que é Herança, Rebeca, e né? depois para Muita gente Raquel. fala aí como bênção ou maldição. Bênção é uma maldição. Então, muitas vezes a gente fala, eu tô com uma maldição aqui, o inimigo tá me atentando, mas muitas vezes não é o inimigo, não. É Deus falando com você, você tá insistindo e batendo em coisa que não é para você bater, e você tá insistindo e tá pedindo, e tá me culpando e falando que eu falei mentira lá, porque eu falei que tudo que for pedido em meu nome, você seria dado, e você quer que eu te doe, e é uma coisa que não tem propósito para você. Eu fiz uma avalanche de análise sobre muita coisa que deu errado na minha vida. E tudo que deu errado na minha vida, hoje eu consigo falar, não deu errado, deu é certo. Era pra ter dado errado, porque senão você tava em outros caminhos. Outros caminhos, eu tava lá, ó, lá aos 16 anos de idade que eu tinha te falado, se eu tivesse recebido o dinheiro que eu tinha lá, que dava para comprar um carro zero, com os 16 anos de idade, eu estaria na roça até hoje. Sim. Trabalhando na roça. Aquela passagem, né? O que eu faço hoje não entendem, né? Exato. Agora, lá na eternidade, quando for abrir todos os livros da vida ali, amigo, é tanta coisa. Falar, isso aqui, perdão, Senhor, eu falei que o Senhor não estava me abençoando, mas olha, o que eu achei que era maldição é bênção. Vamos colocar um ponto aqui. Tem uma vez que eu estava numa palestra lá em Florianópolis, palestrando e tal, aí chega uma moça muito abalada emocionalmente e ela fala, eu tô acreditando em Deus mais porque eu tô com a minha avó, que a minha avó é que me criou, que é a minha mãe, e ela tá no hospital, ela já tá mais de um mês lá internada, e eu tenho orado e pedido a Deus para Deus curar ela, e Deus não cura, eu não tô acreditando mais nesse Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, Mas a obrigação é dele? mas aí o ponto que eu usei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá orando e pedindo a Deus para Deus poupar. Eu fui bem duro. Você sabe que você é a causa da sua mãe tá no hospital, da sua avó tá no hospital hoje? Ela, Deus me livre, ela brigou comigo. Eu falei, vamos lá, vamos analisar os fatos. Você perguntou se essa é a vontade de Deus? A sua avó tá sofrendo, não tá? Tá, ela tá em coma, eu não consigo nem visitar ela. Como é que você tem orado? Senhor, por favor, restaura a saúde da minha avó, tira ela daquele hospital, cura ela. Aí eu falei, e se não fosse a vontade de Deus? A sua avó tem quantos anos?
ela falou a idade, não me lembro agora. Você perguntou para sua avó, com Deus, beleza, você não ouve a voz de Deus, mas você ousou perguntar à sua avó se era a vontade dela? Ela começou a chorar e foi chorando, e foi chorando, e foi chorando. E por fim ela falou, eu tô fazendo errado. Porque eu tô pedindo para minha avó, para Deus segurar a minha avó, mesmo com o sofrimento dela, porque eu acho que eu tô sofrendo minha mais do vontade. que ela. É a minha vontade, não é de Deus e nem é da minha avó. Eu vou no hospital amanhã. 3 dias depois ela liga, manda mensagem, fala, ó, minha avó faleceu. O que você fez? Eu fui lá sendo sincera com Deus, eu falei que seja feita a tua vontade. Que era a oração desde o princípio. Porque talvez eu tô achando que a pessoa morrer é um sofrimento para ela, mas é um descanso para ela, porque ela tá sofrendo aqui. É que, na verdade, o morrer, entre aspas, né? Ela voltou para casa, né? A gente não sabe o que ela tá fazendo. Agora nós sabemos o que nós que estamos com fôlego de vida, estamos fazendo. E é o que a gente tá falando. O maior erro é o quê? É eu entrar no quarto, prostrar os meus joelhos na posição de vítima, de barganhador. Tem gente que até quando fala assim, que seja feita a tua vontade, ele não tem coragem de pronunciar isso. Porque ele tem medo do rojão que ele vai passar. Se você pedir paciência, ele pode te dar a prova para te dar paciência. Né? É isso aí. E E ela não vai querer lidar com o estresse. E o estresse se torna maior. É isso igual aí. eu tenho uma treta, uma decisão para tomar, e isso envolve outras pessoas, e é algo que eu fiz de errado e eu não quero procurar essas pessoas porque eu vou me humilhar. Enquanto isso, aquilo ali vai virar uma bola de neve. Uma bola de neve. Ah, eu não vou falar, mas quando ela estourar, você não precisa falar. Uma hora ela vai estourar. É isso aí. Não há nada tão Roda muito em escolhido, torno vença do revelado. ego, né? Do da ego. vaidade, né? Do ego. E quando eu coloco na posição de vítima, eu jogo para Deus. Senhor, me ajuda a resolver isso aqui. Deus, cadê o Senhor que não me ajuda a resolver? E engraçado, sempre culpando e sempre terceirizando, né? Sim. Algo que é palpável para ela resolver. E vamos lá, as pessoas podem até ter clareza do que Deus quer para ela. Deus vai lá e revela para a pessoa e fala, você vai ser isso, isso, isso. Para Abraão ele falou que você vai ser pai de uma grande nação. Ele errou várias vezes nesse percurso. A Moisés, a promessa é de que ele seria o cara que ia libertar o povo de Israel do Egito. E ele cresceu naquilo ali. Aí quando ele pega uma maioridade, tem força, robustez física, ele vai lá e quer resolver com as próprias forças. Aí entra esse ponto de oração, que eu quero fazer uma ligação aqui. Tudo que você pedir a Deus, Deus vai dar, mas não no seu tempo. Eu estudei muito física quântica você tem que ser antes de ter, você tem que ser antes de ter, você tem que verbalizar e meditar, e tem muita gente louca por causa disso, porque não entendeu a conexão disso com o espiritual. Eu vejo muito alinhado, inclusive, a física quântica com o que é princípio de Deus, mas eu tenho que respeitar uma ordem cronológica, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Sim. Deus está nos livrando para nos capacitar e nos dar aquilo que nós pedimos. Tudo em excesso ele é ruim. A física quântica, quando você entra num dogma, ela trava a sua cabeça, né? Imagine eu, lá da roça, que sempre tive o objetivo de empreender, de ser próspero financeiramente, se Deus tivesse me dado múltiplos milhares de reais quando eu tinha meus 20 anos de idade. Eu estava em pleno vício ali de curtir a vida. Eu não estava vivo mais, não. Eu não sei nem como que eu estou vivo até hoje. Então, quando eu pego esse ponto, Deus dá clareza e fala, filho, você vai ser. Para Moisés, ele foi lá e falou, você vai libertar o povo de Israel. Aí Moisés achou que era com a força dele. Aí ele vai lá e mata 2 soldados. Agora sim, eu vou libertar esse povo. Esse povo é o meu povo. Aí ele é humilhado. Aí ele foge pro deserto. Você vê que é tão interessante que sempre que algum escolhido ele tentou caminhar pelo próprio entendimento, ele se estribou. Você deu exemplo de Moisés e a gente pode exemplar pelo menos 2 vezes. A primeira do soldado e a segunda da rocha, da água, né? Fere a rocha. Deus falou que não é para ferir, amiga, é para você tocar. Isso aqui é obra minha também. E é eu que faço sair a rocha era o próprio Deus, né? Você vê? As 2 vezes ele tentou andar no próprio entendimento do caminho ali em momentos. Uhum. E as 2 vezes ele se estrepou, né? A gente também tem exemplo do próprio Davi, né? Davi. O próprio José. Vamos colocar José, filho de Jacó. Ele era amado, ele era o queridinho do pai. Olha só como é que tem repetição de padrão. Isaac tinha um filho querido, Esaú.
E a gente sabe da treta ali, Sim. o filho querido de Isaac, era Esaú. Aí Jacó vai lá, engana e tal, porque ele queria A a benção. primogenitura. E Deus já tinha dado a promessa para ele. Deus tinha prometido. Então, se Deus prometeu, é ele que cumpre. Não tem disso da Ele não forcinha. precisava fazer pelos meios dele Pelos de enganação. meios dele. Aí ele usa, não, eu tenho que ser abençoado. Porque Deus falou que ia ser e será. Aí- Eu não tenho que dar forcinha para Deus. Aí é onde entra o imediatismo do ser humano de querer tudo para ontem. Eu queria alavancar rápido o meu financeiro, eu queria criar boas conexões rápido, e aí é onde a gente vai cair nas armadilhas sem perceber. Porque a gente começa a andar no próprio entendimento, na vaidade. Que é o querer construir uma casa na areia sem fundação. Não vou cavar não, deixa eu só subir para cima aqui. Primeiro o vento vai derrubar. Não adianta, não adianta. Aí pega José, que era o queridinho ali de Jacó. Ele não gostou da situação do pai, do pai de Esaú ser o queridinho do pai dele. Mas em compensação, ele traz isso para dentro da genealogia dele, repete o padrão. Sim. Que é o mesmo caso também, usamos o do próprio Isaac, porque Isaac também repetiu o padrão do pai, Sim. quando ele falou que Rebeca ali era irmã e não era esposa, e fala para ela, ó, você vai falar que você é irmã e não é minha esposa. Então nós vemos repetição de padrão e nós temos que fazer ruptura com esse padrão. Que muitas vezes as pessoas estão sofrendo hoje, mas é porque ela foi, confessou, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas não confessou. Confessar o que? É romper. E não é só confessar os meus pecados, é fazer igual Jó, é fazer o dele, dos meus pais, dos meus antepassados, é fazer Você precisa isso criar e falar, uma nova rompendo. identidade, né? Exato, uma isso nova aí. identidade. Daqui para trás passou, daqui para frente começa uma nova Que geração. traz uma nova geração. É isso aí. Exato. E é por isso que a gente tem que fazer essa ruptura. E o financeiro também não é diferente. Não, na verdade, são propósitos 100% alinhados. Se você tem uma vida pessoal e familiar que prospera, consequentemente também o seu financeiro prospera, né? Dificilmente você vai ter uma coisa alinhada e a outra não. Às vezes você tem até um financeiro alinhado, mas às vezes sua casa está um caos. Exato. Tem que organizar tudo. Tem E que organizar toda a tudo. organização na parte da mente. O É. primeiro lugar que tem que fazer faxina é quais as informações que estão na minha mente. Quando você fala, por exemplo, de alinhar o financeiro, nós nascemos dentro de uma crença de que ser rico é um pecado. Sim. Se é rico é porque roubou. Se é rico é porque fez alguma coisa errada. E ser pobre é uma questão de orgulho. Existe uma disseminação de ódio, né? Que todo rico ele é envolvido com algo errado, né? Infelizmente tem muitos, mas vamos lá. Quantos pobres também agem errado? Quantos pobres são orgulhosos, prepotentes, não conseguem ajudar uma pessoa que está pedindo ali uma água na rua, um pão? Sim. E eu não estou falando que tem que ajudar, Por ar porque de ele está lá numa superioridade. situação de vítima também, mas é de orientação. As pessoas estão carentes de orientação para romper essas crenças. Eu já tive uma vez a experiência de conversar com uma pessoa de rua. Eu sempre gostei de saber o porquê que elas estavam. Eu estava em Salvador, numa palestra lá. E chegou uma pessoa muito incomodada. Acabou a palestra, a gente foi para a avenida lá. E essa pessoa muito incomodada. Eu falei, deixa eu perguntar. Aí a pessoa veio de uma família bem sucedida. Mas essa família perdeu tudo, foram para a rua e não aceitaram condição. Aí entra o papel de vítima. O que eu faço? Nesse papel de vítima começou a culpar todo mundo, aí a família se destruiu, cada um para um canto. Ele era pai de uma pessoa também, tinha 2 filhos, os 2 bem formados, mas pelo fator que fez com que a família perdesse tudo, eles não valorizaram o que eles tinham, foram para as drogas, então cada um tinha um vício, um era vício em bebida e o outro ela foi virar garota de rua, né? Aí ele falando que a culpa era dos filhos, que os filhos não acolhiam ele e tal. Eu falei, peraí, o que você fez? Ele quebrou financeiramente porque ele se culpava de ter traído a mulher. A culpa pesou sobre ele, achava que não tinha perdão. Ele descontrolou financeiramente. Por ter descontrolado financeiramente, a família, cada um para um canto, se dividiu. E foram para os vícios. Ele já tinha vício.
mesmo quando era bem sucedido. E isso passou para os filhos. Em uma conversa com ele, eu falei o seguinte: olha, hoje você tem lugar para morar? Não, não tem. Seus filhos têm? Ah, eles ficam pela rua aí. E você não tem vontade de chamar eles para conversar? Não, não, eles não me procuram. E por que será que eles não te procuram? Ah, é porque eu fiz isso. Como eu estudei técnico de PNL, eu fiz uma programação lá e ele falou: mas você é um enviado de Deus. Porque você falou coisa de Deus e não sei o que, não sei o que. Eu falei: não, não é uma questão de Deus. Eu fiz isso dentro de um processo natural. Eu não usei o sobrenatural. Isso é natural, de conhecimento. Que aí ele chorou muito, extravasou lá e tal. Eu falei: eu vou procurar a minha família de novo. Eu falei: mas você se sente perdoado? Aí entra o ponto de chegar numa oração. Por mais que eu chegue na oração como um servo arrependido por causa de alguma coisa, de um pecado que eu preciso pedir perdão a Deus, eu tenho que sair da presença dele como um filho restaurado em Cristo Jesus. Então eu posso entrar como servo, mas sair como servo não. E hoje as orações geralmente elas assim: ah, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Talvez até fala aquilo da boca para fora, mas ele sai como vítima, sem se transformar. Na verdade, você tem que ter uma mudança, né? Não Sim. existe perdão sem mudança. Entrou como servo, saiu como filho, se porte como ele. Exato. Então, honre, né? Exato, por questão de honra. Aí nessa situação que eu fiz lá um procedimento de PNL com ele, e ele falou: caraca, que merda que eu fiz por achar que a minha esposa não ia me perdoar, eu acabei com a minha família. E ele foi falando, né, das coisas, ele foi se abrindo, e foi se abrindo, e foi se abrindo. Outra pessoa. Você pega ali uma questão de uma pessoa que estava drogadaça, um exemplo, para uma pessoa que estava num êxtase de alegria e você via que o semblante mudou. É interessante, né? A pessoa, quando está carregando muito fardo, ela realmente se encolhe, Porque a tudo acontece fisionomia, na a mente. expressão. Porque vítima. Sim. Olha uma questão de vítima. Como a vítima é, ela está encurvada, está encucada, ela não corta o cabelo, ela não se lava, ela não se cuida porque a autoestima está lá embaixo, ela não se reconhece porque não tem uma identidade. E essa pessoa saiu, eu fiz questão de pegar o telefone dela, porque eu dei os passo a passo para ela. Inclusive, ele tinha um livro escrito que precisava ser lançado, eu dei uns caminhos para ele. E como que você entende que uma palavra pode mudar a situação da vida de uma pessoa? Aí, uns 4 meses depois, essa pessoa me ligou e falou: ó, depois daquele dia você me orientou a buscar uma clínica de recuperação, eu busquei. Você me orientou a buscar os meus filhos, pedir perdão, eu busquei, porque eu fiz ele entender sobre a questão de genealogia, que os filhos dele iam repetir os padrões dele, realmente estavam repetindo e que ele precisava se consertar. A questão financeira era efeito de uma questão emocional que não estava no normal. E ele falou: ó, tô saindo da clínica de recuperação, falei com os meus filhos e eu tô indo pro campo de batalha. Eu sou bom em vendas, estou vendendo algumas coisas, já estou levantando dinheiro, já estou abrindo minha empresa. Eu falei: caraca, por causa de quê? A culpa dele estava sendo muito maior do que tudo que ele podia fazer. Mas olha pra você ver que interessante. Rodamos e paramos na onde? Na vítima. Na vítima. Eu traí minha esposa, segurei a bronca, acelerei os vícios, financeiro desandou, por medo dela não me perdoar. A partir do momento que eu traio, eu erro, e eu reconheço aquilo, mas eu não vou falar que eu tô com medo, eu sou o quê? Vítima. Vítima. Seria mais fácil, vamos colocar lá no ponto. Ele adulterou e ele vai corrigir. Adulterou, eu não estou no campo de vítima, eu não sou vítima, então eu vou assumir as minhas broncas, minhas responsabilidades. Já que veio em sua consciência que você errou e tá tudo certo. Vai lá e corrige rápido. Não deixa a bolha estourar, não. Porque se estourar é pior. Vai sujar para todo lado. Assim ele perde os filhos, perde a esposa, perde os negócios, perde tudo. Se torna muito pior depois. Vítima, cara. O vitimismo ele nunca vai funcionar. Esse foi mais um bate-papo com meu parceiro Enigma. Falamos um pouquinho de empreendedorismo, de network, de business. Falamos muito aí de destravar, não travar, identidade. E aí? Rapaz, o tempo passou rápido, hein? O tempo passou rápido? Eu não sei nem o que eu falei aqui, mas foi um bom papo. Obrigado aí pelo convite. E é isso aí, vamos falar mais. Parabéns, né? Eu quero te parabenizar por isso, porque aqui você colhe muitas histórias e é histórias que mudam histórias. Eu sempre acreditei nisso, são histórias que mudam histórias.
Na verdade, aqui esse espaço é aberto para a galera que quer compartilhar histórias, que quer falar de business, que quer falar sobre desenvolvimento pessoal, vida profissional. A galera já tá cansada de ouvir eu repetir isso, mas no fim da linha é sempre network, cara. É sobre isso. É sempre conexões, cara. Independente se essa conexão vai me levar a um negócio ou não, ou independente se essa conexão vai me levar a um despertar espiritual. Ou uma Perfeito. conexão maior com o ser celeste. Exato. No fim da linha, a gente é ser humano que precisa de outro ser humano para desenvolver. Sim, com Sempre certeza. um despertar. Com certeza. Prazerzaço ter você Você é aqui. meu, amigo. Obrigado. Tamo junto. Para você que acompanha a gente até aqui, vamos deixar a rede social. O Enigmar já tem um livro lançado, tá preparando um segundo. Vamos deixar aqui informações. Acompanhe ele lá nas redes sociais dele. A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Quer falar alguma coisa aí? Dê uma última mensagem aí pra galera que tá nos acompanhando aí. Bom, a última mensagem que eu poderia deixar aqui é: você pode buscar o que você quiser, mas se você não tiver clareza, você vai estar como numa mata fechada, sem guia, sem mapa, sem Waze, sem nada. E você vai ter que desbravar, correr perigo. Então não tem como fazer de uma forma melhor. Primeiro, entrando dentro da sua mente, conhecendo onde você quer chegar, criando o seu plano, que isso é a raiz, é a essência, é você ter um plano perfeito. Todo mundo que é bem sucedido é porque teve um alvo e desse alvo criou um plano. E esse plano perfeito vai eliminar falhas? Não, mas se você falhar, você tem uma rota, então você consegue corrigir essa rota e atingir o seu alvo. Então tenha sempre um alvo no longo prazo, um alvo de vida, no médio prazo e no curto prazo, porque aí você consegue fazer uma roteirização e estar sempre bem alinhado. Então é isso, gratidão mais uma vez e é bom estar conversando. Planejamento, galera, resumiu muito bem o nosso amigo aí, Enigmar. Planejamento, fugiu 10%, tem 90% no seu controle, fugiu 90%, tem 10%. Última mensagem, antes de dar certo, vai dar muito errado. Então, esteja preparado para o processo. Ninguém começa a plantar café hoje, daqui 5 meses colhe. Você precisa da terra, preparar, mão de obra, plantar, esperar o tempo de maturação para que esse café venha ao ponto de você colher. É isso. Tamo junto? Até o próximo episódio. Valeu!